Você já se perguntou quem eram as pessoas que Caim encontrou ao ser expulso por Deus? Se Adão, Eva, Caim e Abel eram os primeiros, de onde vieram os habitantes da terra de Nod? Essa é uma das perguntas mais intrigantes sobre os primeiros capítulos da Bíblia, e hoje vamos explorar possíveis respostas e teorias que vão te surpreender. Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, cometeu o primeiro assassinato da humanidade ao matar seu irmão Abel, movido por ciúmes e rejeição. Como consequência, foi amaldiçoado por Deus e condenado a vagar pela terra. A Bíblia diz que ele foi morar na terra de Nod, a leste do Éden, e que lá teve um filho com sua esposa e fundou uma cidade. Uma das explicações mais comuns entre estudiosos é que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, além de Caim, Abel e Sete, como citado mais tarde em Gênesis 5:4. Dessa forma, acredita-se que Caim tenha se casado com uma de suas irmãs. A ausência de detalhes sobre esses outros filhos e filhas no relato inicial em Gênesis pode levar a interpretações diversas. Mas a ideia de relações familiares próximas era mais comum em contextos antigos. Essa explicação busca preencher a lacuna deixada pela narrativa bíblica ao mencionar apenas os 3 primeiros filhos de Adão e Eva, sugerindo assim um desenvolvimento genealógico mais amplo dentro da linhagem humana. Além disso, podemos explorar a hipótese de que, ao ser expulso por Deus, Caim tenha encontrado outras comunidades ou grupos de pessoas já estabelecidos fora do Éden. Essa teoria sugere a existência de um mundo habitado por diferentes povos, além da linhagem direta de Adão e Eva. Seguindo essa linha de raciocínio, especula-se que esses seres humanos podem ter surgido em outras regiões do mundo, não exclusivamente ligadas à criação narrada no Jardim do Éden. Alguns textos apócrifos e tradições judaicas sugerem que Deus poderia ter criado outros seres humanos fora do Éden de forma paralela e que Caim teria encontrado esses povos ao ser expulso. A ideia de múltiplas criações humanas coexistindo em paralelo lança luz sobre a complexidade dessa passagem bíblica e nos convida a refletir sobre as diferentes formas pelas quais as origens da humanidade podem ser interpretadas. Há também quem defenda que a narrativa de Gênesis é altamente simbólica e que os personagens podem representar grupos e não apenas indivíduos. Nesse caso, a figura de Caim seria uma metáfora para um povo que se afastou da presença divina, e a terra de Nod representaria uma civilização marginalizada, afastada da bênção de Deus. A conversa vai além das questões genealógicas e históricas. Algumas interpretações sugerem que Caim e a terra de Nod simbolizam movimentos ou comportamentos dentro da sociedade humana. Essa visão metafórica expande as possibilidades de compreensão dessas passagens bíblicas, convidando-nos a refletir não apenas sobre eventos históricos, mas também sobre aspectos mais abstratos da condição humana. Ao enxergarmos Caim como arquétipo do distanciamento espiritual e Nod como uma representação da exclusão divina, somos levados a refletir sobre as dinâmicas sociais, culturais e religiosas que permeiam não apenas o relato bíblico, mas também nossa própria história enquanto sociedade. O nome Nod em hebraico significa errante ou fugitivo. Essa conotação sugere que a terra de Nod era um local associado à condição de exilados, desterrados e marginalizados, um lugar habitado por pessoas que estavam afastadas da bênção e proteção divinas. No entanto, a narrativa bíblica nos revela que Caim construiu uma cidade nesse território errante. A construção de uma cidade implica organização social, planejamento urbano e interação comunitária em larga escala. Ora, como Caim poderia erigir uma cidade sem a presença de outros habitantes?
Seria improvável que um único indivíduo pudesse conceber e concretizar tal empreendimento sozinho logo. Esse detalhe suscita questionamentos sobre a solidão de Caim na terra de Nod e levanta indícios da existência prévia de outras pessoas ou grupos nessa região. Considerando as nuances simbólicas e narrativas presentes nesse relato, a fundação da cidade por Caim se torna não apenas uma história isolada, mas um elemento enigmático que amplia os mistérios entrelaçados sobre as origens dos primeiros povos da Terra. Ao refletirmos sobre a maldição lançada sobre Caim por Deus, somos confrontados com um enigma intrigante: a promessa divina de vingar 7 vezes aquele que matasse Caim sugere a existência de outros indivíduos ou grupos além da família primordial de Adão e Eva. Essa ameaça de retaliação implica a presença de uma comunidade mais ampla, capaz de realizar tal ato violento contra o primeiro assassino registrado na Bíblia. No entanto, a narrativa bíblica não oferece detalhes sobre quem seriam esses potenciais executores ou como surgiram nesse contexto aparentemente limitado. A lacuna deixada por essa passagem nos leva a considerar se há mais camadas além do relato literal, incitando-nos a questionar se as histórias bíblicas podem conter elementos simbólicos que transcendem as fronteiras da narrativa histórica para alcançar significados mais amplos e profundos sobre a condição humana e sua relação com o sagrado. A história de Caim e da terra de Nod continua a ser um dos maiores mistérios da Bíblia. Será que haviam outros povos criados por Deus? Ou tudo não passa de uma metáfora profunda sobre o afastamento espiritual? Deixe sua opinião nos comentários. O que você acha que realmente aconteceu? Curta o vídeo, se inscreva no canal Bíblia por Fora e compartilhe com alguém que também gosta de mergulhar nos mistérios sagrados.